Graças e paz, queridos, mais uma vez aqui para nós compartilharmos um pouco da palavra para esse nosso dia a dia. Hoje eu queria deixar com os irmãos, sobre a importância da palavra, a importância da oração e a ação do Espírito Santo na nossa vida. E nós temos reunidos para orar e é muito bom a gente parar, a gente pensar e a gente crer, na ação, na intervenção do Espírito Santo na nossa vida, na vida da igreja, na vida das pessoas pelas quais nós temos orado. E um texto que me falou muito ao coração e eu queria compartilhar com os irmãos está no livro de Atos, capítulo 16, no versículo de número 13, quando Paulo vai a Filipos e ele vai trazer uma mensagem, uma palavra na beira de um rio, onde algumas mulheres estavam ali, provavelmente numa reunião de oração. O texto diz assim: "E quando foi sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Então eu gostaria de destacar algumas coisas aqui que eu creio que é muito importante para nós, quando nós nos reunimos, quando a gente se coloca diante de Deus. A primeira coisa é a importância do homem, a importância do cristão, de cada um de nós. Muitos acham que pode ser alguém que pode servir a Deus isoladamente, pode servir a Deus à distância, acha que não é importante estar. Mas a Bíblia diz que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns, porque o método de Deus, o instrumento de Deus, aquilo que Deus usa na evangelização é o homem. Os anjos quiseram isso, mas essa tarefa foi dada a nós, pessoas. Então você é importante no reino, você é importante para Deus, você é alguém que Deus quer usar para falar. Paulo, então, entendeu isso. Ele queria ir para um lugar, mas Deus disse: não, você vai para tal lugar. Deus poderia ir, mas Deus o usou. Então o homem é importante, então você é importante. Então não se isole, não se distancie, queira estar onde está o povo de Deus, queira estar onde estão as pessoas de Deus. Você é importante, grave isso no seu coração, o homem é importante. Mas o texto também diz que a pregação é importante. Paulo ele está procurando um lugar não somente para descansar, refazer as forças, mas ele vai para um lugar onde tem pessoas, e ele vai e prega a palavra. O texto diz que ele fala com as mulheres, ele anuncia o reino, ele anuncia a pessoa do Senhor Jesus, ele fala. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Então a pregação, a transformação vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. É ela que é lâmpada, que é luz, que é espada. Então você é importante, e é importante se pregar a palavra, porque é a palavra que faz a diferença, é a palavra que penetra, é a palavra que vai no fundo, que vai na alma. Então, meu querido, fale da palavra, fale de Deus, falar menos de nós e falar mais de Jesus, mais do Senhor Jesus Cristo. Então é importante o homem, é importante a palavra, mas é muito importante a oração. Paulo, quando ele vai para este lugar, o texto diz claramente que ele julgou ter ali um lugar de oração. As pessoas que ali estavam orando, clamando a Deus, porque na beira de um rio, por causa das perseguições, era o melhor lugar para as pessoas orarem, para as pessoas falarem com Deus, para as pessoas conversarem com o Senhor Jesus. E elas estavam orando talvez para que Deus agisse, para que Deus viesse e fizesse uma obra, fizesse uma intervenção, para que Deus agisse, para que Deus transformasse. Então orar é muito importante. E às vezes nós não damos tanto valor à oração. Não deixamos de orar, mas às vezes não cremos muito na nossa oração. E nós precisamos crer que a oração, ela move os céus. E tem até um ditado que diz, que quando nós oramos, hora que as coisas acontecem, Então nós precisamos orar mesmo e crer na oração, nesse instrumento que Deus deixou para nós aumentarmos, melhorarmos a nossa intimidade com Deus. Então o homem é importante, a pregação é importante e a oração é importante. E o texto diz que enquanto Paulo então pregava, enquanto ele falava das coisas concernentes ao reino de Deus,
O Espírito Santo de Deus moveu o coração. Então nós devemos crer também, amados, que é o Espírito Santo de Deus que faz a obra. É o Espírito Santo de Deus que move, é o Espírito Santo de Deus que convence do juízo, do pecado, é o Espírito Santo de Deus que tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. É o Espírito Santo de Deus que amolece, é o Espírito Santo de Deus que desentope os ouvidos, é o Espírito Santo de Deus que faz com que as pessoas caiam em si, voltem para Jesus. É o Espírito Santo de Deus que coloca no coração aquele desejo de vir para a igreja, de vir para a oração, de ler a Bíblia, de orar, de fazer as pessoas se curvarem, se quebrarem, se quebrantarem. É a obra do Espírito Santo de Deus. O homem é importante, a pregação é importante, a oração é fundamental, a pregação, mas nós devemos crer que é o Espírito Santo de Deus que move, é o Espírito Santo de Deus que realiza, é o Espírito Santo de Deus que faz a obra. A oração, a pregação e a ação do Espírito. Então, quando nós nos reunimos para a gente orar, nós devemos crer nisso, devemos orar a Deus, colocar diante de Deus os nossos desejos, colocar diante de Deus as nossas crises. Devemos orar, mas devemos ler a palavra, deixar a palavra falar ao nosso coração e entregar tudo nas mãos de Deus para que o Espírito Santo de Deus venha intervir, para que o Espírito Santo de Deus venha agir. E isso é muito legal quando a gente lê Atos, né, que Pedro, preso, a igreja unânime começou a orar, houve um mover nos céus e trouxe libertação. Paulo e Silas cantavam, houve um mover dos céus e essa ação do Espírito Santo de Deus moveu o carcereiro e toda a sua casa foi transformada. Então nós vemos que tudo vem de Deus. Devemos fazer tudo como se tudo dependesse da gente, mas crendo que tudo depende de Deus, amados. Vamos nos curvar em oração, em debruçar na palavra, falar da palavra, mas orar a Deus, ó Espírito Santo de Deus, vem agir, que pessoas pelas quais nós estamos orando, aonde elas estiverem, elas possam cair em si e voltar para Deus, filhos, pessoas queridas, amadas, que o Espírito Santo de Deus transforme, que o Espírito Santo de Deus capacite, que o Espírito Santo de Deus faça algo tremendo. Nós cremos piamente que é o Espírito Santo de Deus que muda o caráter, é o Espírito Santo de Deus que convence, é o Espírito Santo de Deus que faz com que a igreja avance, é o Espírito Santo de Deus que faz com que a igreja se curve, é o Espírito Santo de Deus que transforma, é o Espírito Santo de Deus que santifica, é o Espírito Santo de Deus que coloca esse ardor missionário no nosso coração. Então que nessa reunião a gente possa se debruçar e crer nisso mesmo, que nós jamais possamos esquecer disso, que esse é o desejo de Deus. Você, meu amado, como instrumento dele, trazendo a palavra dele, orando e crendo no poder do Espírito, grandes coisas Deus pode fazer. Pai, essa é a nossa oração, que você esteja movendo cada dia mais esse desejo, que esteja nos usando para a honra e para a glória do Senhor, que possamos crer que o Senhor pode fazer grandes coisas. E agora que o teu povo está unido e reunido, ó Pai, ó Espírito Santo de Deus, move os corações, aquece os corações, Pai. Traga aquele que está longe, está perdido, cure, Senhor, que está enfermo, em nome de Jesus, Pai. Para a honra e para a glória do teu nome, faz isso. E nós aqui nos prostramos humildemente, crendo que o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus te abençoe, que a paz esteja sobre sua vida, meu querido.